Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje pós-jogo, Campeonato Brasileiro, Mineirão, Cruzeiro 1, Corinthians 1, tá? Um jogo assim que foi totalmente monótono no primeiro tempo, no Corinthians uma água, é horrível. Deu uma olhada no segundo tempo, né, com as alterações, com as cagadas que o Tite fez no Cruzeiro também. O Corinthians, graças a Deus, conseguiu um empate ali no final, teve até chance de ganhar o jogo, né, galera? E conseguimos manter a invencibilidade nos últimos jogos, né? E acabamos subindo até para, se não me engano, para a terceira colocação com 7 pontos. Tá? Então, parabéns ao Corinthians aí por esse segundo tempo sofrível. Quer dizer, o primeiro tempo sofrível, o segundo tempo melhorou um pouco. O Corinthians com time reserva, assim, futebol medonho, galera. Pra vocês verem, eu tava até anotando os lances aqui no primeiro tempo, né? Mas chegou um determinado momento que eu até parei de anotar, cara, de tão sofrível que tava, né? O cara, o Charles, Pedro e Raul no time, assim, inacreditável, cara, inacreditável. Então eu vou só passar um resuminho aqui, galera. Vai ser um pós-jogo bem curto hoje. O sono tá batendo já também, né? Então, o Dorival veio com o time bem misto, já pensando, bem reserva, na verdade, né? Já pensando no jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Então o Dorival ele tem esse histórico, né, de priorizar mata-mata, priorizar as Copas, né? Então já era esperado que hoje ele vinha só pro arroz com feijão mesmo ali, fazer um H, né, no jogo de hoje. Então veio com o Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Pedro Milante teve mais uma chance. Na zaga, João Pedro Choque e André Ramais. João Pedro Choque, eu fiquei muito feliz quando ele voltou, que não deu certo. Não por ele, né? Claro que o cara sonha ir pra Europa e tudo, né? Mas pro Corinthians foi muito bom a volta dele. Até falei no vídeo anterior aí que eu gosto muito do João Pedro Choque. E hoje ele salvou a pátria e fez o gol de empate, né? Então, eu gostei muito dele não ter se transferido, assim, falando pelo lado do clube, né? Porque é um reforço que a gente teve pra zaga aí, né? E na lateral esquerda, Angileri, né, galera? Angileri voltou aí, reestreou pelo Corinthians, né? Assinou um novo contrato. E no meio de campo, Ranieri, Charles, Carrijo e Bidon, né? E na frente, Vitinho e Pedro Raul, cara. Cara, em pleno 2026, ainda depender de Pedro Raul, o cara não consegue fazer um pivô, cara. É triste, né? Então, não tem os lances aqui do primeiro tempo, né? Os 6 minutos teve um chute fraco do Caio Jorge pra fora, né? Aos 8, um chute forte do Matheus Pereira, um gol. Já no segundo lance do Cruzeiro já foi o gol. Então o Cruzeiro tava com muito volume de jogo, né, galera? Tava pressionando, nem parecia que era o Cruzeiro lanterna do campeonato, né? O Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo, a meu ver, tá? Pressionou, criou jogadas, teve um gol anulado, que eu vou citar mais pra frente. Teve muito volume de jogo, não soube matar o jogo, né, galera? Deixou o Corinthians vivo no jogo. Aconteceu o que aconteceu, né? Aos 11 minutos, chute de Vitinho pra fora, chute de Vitinho de fora, defesa do Cássio. Aos 13, chute na entrada da área, defesa do Hugo, né? O Hugo fez umas defesas importantes também. Aos 20, chute fraco do Cruzeiro, defesa do Hugo. Aos 34, cabeçada do Cruzeiro para fora, um lance perigoso ali do Cruzeiro. E aos 39, Caio Jorge sozinho fez o segundo gol, né? Uma falha aí da defesa do Corinthians. A sorte que estava impedido o Caio Jorge, né, galera? Então foi anulado e foi pro intervalo com apenas 1-0 de vantagem, né? O Cruzeiro. Aí nesse momento, cara, eu tava desgostoso desse jogo já com esse time reserva, não querendo nada, levando pressão no Cruzeiro, Cruzeiro lanterna, Cruzeiro numa fase horrível. Eu até parei de anotar, galera. Nem anotei os lances do segundo tempo, só anotei aqui quem substituiu, né? Saiu o Ranieri, entrou o André, saiu o Charles, entrou o Garro, saiu o Bidon, entrou o Diguinho, saiu o Vitinho, entrou o Alan, saiu o Pedro Raul, entrou o Memphis. Né? Então o Corinthians, com as mudanças, melhorou no segundo tempo, né? Teve mais volume de jogo. Foi também favorecido, não favorecido assim de roubo, mas favorecido que ficou favorável o jogo após a expulsão do William lá do Cruzeiro, lateral direito, né? Foi assim, 2 cartões burros, né, galera? O primeiro, no início do jogo, ele simulou um pênalti lá. O cara se jogou assim, o Souza nem chegou a tocar nele. E ele se jogou tendo um monte de VAR, um monte de câmera. O cara, uma das expulsões mais burras que eu já vi. Me lembrou a expulsão do ano passado do Corinthians, do Martínez, né? Os lances, os pênaltis bizarros que o Corinthians fazia. E no segundo tempo ele fez uma falta, matou um contra-ataque do Corinthians lá e foi expulso, né? Isso ajudou muito o Corinthians, né? Na questão de liberar espaço em campo e tal. E também teve a questão que o Tite tirou os dois, ao meu ver, os dois melhores do time, né? O Caio Jorge e o Matheus Pereira, né? O Tite quis dar uma segurada ali, quis segurar 1-0, acabou levando um empate. Não à toa o Tite recebeu todo esse protesto da torcida no final do jogo, pedindo sua demissão. A torcida já tá sem a paciência nenhuma com o Tite. E o cara ganhando o jogo, recua o time, né, galera? É revoltante mesmo, né? É querendo segurar 1-0 em casa, jogando em casa, o time na lanterna. Então o Corinthians melhorou bastante no segundo tempo e conseguiu o empate, né? Obviamente, a cabeça do Corinthians está no jogo de sábado, galera. Não tem como fugir disso aí, né? O time tá no mata-mata importante, no semifinal do Campeonato Paulista. Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro é mais importante que o estadual, mas nesse momento é praticamente impossível tirar o foco dos caras do estadual, né? Então, eu vou até relevar em relação a isso, para esse jogo aí sofrível, né? Principalmente no primeiro tempo, tá? Vou deixar todo mundo sem nota para esse jogo, galera, porque eu sei que a cabeça tá na semifinal. Vamos com tudo lá para cima do Novo Horizontino, respeitando muito, né? O time que tem a melhor campanha do estadual, né? Mas mais pra frente, acho que no sábado a gente traz um vídeo de pré-jogo aí, trazendo mais informações sobre esse jogo aí, tá?
Então deu pro gasto hoje, né, galera? Um empate fora de casa nunca é ruim, né? Mesmo sendo contra o Lanterna, né, no caso o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um elenco bom, né? Gastou acho que 35 milhões de euros no Gerson, se não me engano, né? Então tem um elenco caro, um elenco com investimento alto, mas que não tá encaixando esse ano, né? Saiu o Leonardo Jardim, que tinha deixado esse time redondinho ano passado, chegou o Tite, que tá horrível, né? E pior que tem muito corintiano que quer a volta do Tite, cara. Eu não consigo entender isso. O cara menosprezou o Corinthians várias vezes, aí o Corinthians se rastejou atrás dele e menosprezou. E agora que tá numa fase horrível, aí não fez o Flamengo jogar, cara. O Tite com um elenco aí, porra, bilionário do Flamengo, né? Com um monte de contratação caríssima, o cara não fez o Flamengo jogar, não tá fazendo o Cruzeiro jogar, ele vai fazer o Corinthians jogar. Então, ao meu ver, o Tite já era, cara. Já passou essa fase aí. Vamos ter que passar pra frente, né? Tite já foi, tá? Então, galera, eu tinha apostado 1-1 esse jogo, né? Agora que eu me lembrei, no pré-jogo, eu tinha apostado 1-1, acabou sendo o placar que eu imaginei que seria, né? Jogo difícil, time reserva, fora de casa, Corinthians com cabeça no semifinal. Então, acabou ficando de bom tamanho, o Corinthians ficou em terceiro no campeonato aí. E vamos agora pensar no Novo Horizontino, tá? Então, galera, desculpa o jogo aqui mais resumido, né? Sem muitas opiniões, porque, como eu falei anteriormente, minha cabeça também já estava sábado, então eu nem anotei nada no segundo tempo, né? Já foi meio que no banho-maria já para acabar esse jogo e já focar no estadual aí, tá? Deixa nos comentários se você tiver alguma opinião diferente da minha, porque você dá as notas para os jogadores que eu nem quis dar hoje, né? Também, se tiver alguma sugestão de vídeo futuro, também deixa nos comentários, tá? Peço que deixe o like no vídeo aqui no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e vai Corinthians!